fala de reino de Deus, parece que a gente, como é que eu posso dizer? Resume o reino de Deus à política. Né? A gente fala de reino de Deus, o que vem à mente da gente é política. Não, vai fazer uma revolução na política. Mas quando a gente pensa assim, queridos, a gente diminui muito o reino de Deus. Porque a gente precisa entender que a política, ela é algo que faz parte do reino, mas ela só faz parte. O reino de Deus é política. Tanto não é que na época que Jesus veio, e quando Jesus falava que o reino já estava entre vós, as pessoas não entendiam, porque eles também acreditavam que o reino de Deus iria se manifestar de uma forma política, com a força de um político. O reino de Deus não é política. O reino de Deus não é igreja. São coisas que fazem parte do reino de Deus. O reino de Deus, querido, é uma cultura que tem que fazer. Isso é reino de Deus. Quando a gente ouve o clamor das pessoas, o clamor da criação, as pessoas elas clamam hoje por quê? Pelo quê? Elas clamam por quê? Elas clamam por justiça. Elas clamam por justiça. Elas clamam por paz. As pessoas não clamam por dinheiro. Elas clamam por justiça. Elas clamam por paz. Elas clamam por uma melhor condição de vida. As pessoas clamam por o reino de Deus. Elas não clamam por um sistema político. Elas clamam por reino. Porque se nós tivermos homens na política que tenham dentro deles implantado a cultura do reino, eles vão entender que precisa exercer um governo de forma justa. Mas a gente diminui o reino, a gente pensa que o reino é política, a gente pensa que o reino de Deus é fazer culto, a gente pensa que o reino de Deus é falar língua estranha. A gente pensa que o reino de Deus é colocar um presidente evangélico lá, mas a gente se esquece que Deus não é evangélico. A gente precisa de manifestar a cultura que Jesus veio aqui manifestar, uma cultura de paz, uma cultura de alegria, uma cultura de justiça. Isso é o que nós precisamos. Precisamos de uma cultura. O reino de Deus é manifestar a cultura. É entender a cultura dos céus e manifestar a cultura dos céus. Aí depois veio, mais recentemente veio a questão das 7 montanhas, né? Governo, economia, não lembro de todos. Aí maximizou muita coisa. Eu não estou falando que é errado, mas essas 7 montanhas elas precisam acontecer dentro das nossas casas. A gente precisa aprender a administrar, a gente precisa aprender a subir a montanha do governo das nossas casas. E a montanha do governo fala de toda forma de administração, a gente precisa aprender a administrar as nossas casas. Na arte de entretenimento a gente precisa resgatar nos nossos filhos, aqueles que já têm filhos ou aqueles que não têm, mas precisa entender isso, a gente precisa resgatar dentro das nossas casas a mentalidade criativa que está em Deus. Deus é um Deus criativo. Você já pensou, querido, como Deus é criativo? Quando Ele mandou confeccionar as peças do tabernáculo, tamanha criatividade que Deus tinha, porque aquilo só pode ter sido Deus. Porque Deus escreveu tudinho em detalhe, quando você lê lá Levítico, não é coisa já leu Levítico aqui? Mas quando você lê Levítico, é detalhe atrás de detalhe. Deus foi cuidadoso com as cortinas, com a forma das madeiras se encaixarem umas às outras. Deus é criativo. Então a gente precisa resgatar essas coisas dentro de nossas casas, senão o reino de Deus vai ficar muito distante. A gente vai ficar somente num reino teórico, só num reino falado. Nunca vamos manifestar o reino, sabe por quê? Porque a gente distanciou muito o reino da realidade. A gente pensa que o reino é política. Uma vez a gente pensava que o reino era a igreja. Agora a gente pensa que o reino é política. Não, o reino é uma cultura. Que precisa se manifestar dentro das nossas casas. E depois se espalhar. Amém? Vamos para Levíticos capítulo 6. Levítico 6, versículo 12.
Amém ou não amém? Vamos embora, você fala comigo. Fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele, cada manhã. Sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Amém? Assim que está aí na sua Bíblia, um pouquinho diferente, né? Dependendo da tradução. Queridos, eu vejo aqui que há 4 elementos que precisam ser colocados sobre o altar. Amém? Nessa noite eu vou ministrar sobre o altar, amém? Mas há 4 coisas que precisam ser colocadas sobre o altar. Fala comigo assim, ó. Fogo, lenha, holocausto, gordura. Está aí no seu texto aí? Esses 4 elementos estão aí, então? Esses 4 elementos, eles não podiam faltar no holocausto, no altar. E falando em altar, que altar, ele é uma cultura que precisa ser resgatada. Esses dias é uma cultura de altar. A gente levanta altares, todos nós levantamos altares. Sabia disso? Todos nós levantamos altares. Pode ser para Deus ou não, mas com certeza tem um altarzinho levantado na sua vida. E ao longo que eu for pregando aí, fica tranquilo, tá aqui? Fica tranquilo que eu vou terminar no horário. Tranquilo. Ao longo da administração você vai entendendo que tem um altarzinho na sua vida aí. Pode ser de Deus ou pode não ser. Amém. No final aí você vai descobrir qual altar que é na sua vida. E o apóstolo Ronnie Chaves, em um dos seus livros lá, né, Guerra de Deuses, Guerra de Altares, ele fala que nesses tempos, ele trouxe um entendimento desse livro sobre o altar. E ele fala que nesse tempo há uma guerra de altares. Que aquilo que mais altar é levantado, mais força tem. Quanto mais altares nós levantamos para Deus, mais, não que Deus não tenha força, mas mais influência Deus tem sobre a nossa vida, para Ele atingir as áreas da nossa vida que ainda não foram afetadas pelo reino de Deus. E aí ele descreve né, você vai lendo o livro lá, o livro é fininho, nessa grossura assim, ó, você vai lendo lá e você vai descobrindo, ele descreve uma série de altares que foram levantados ao longo da Bíblia e ele vai trazendo os seus significados e tudo. E quando eu li esse livro, eu comecei a entender que o altar ele faz parte de uma cultura do reino. O reino de Deus se move através de altares. Isso vem desde antes dos patriarcas, não é verdade? Abraão era um homem de altar, isso se estendeu para Isaac, se estendeu para Jacó. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito e Deus coloca eles no deserto, Deus insere neles uma mentalidade de altar para que eles, ao longo da caminhada deles, eles pudessem ir caminhando e ir levantando altares para Deus. E há diversos tipos de altares dentro da Bíblia. Deus descreve diversas formas de altar. E nós, querido, e o diabo, ele copiou esse negócio de Deus. Ele entendeu essa ideia de Deus. E ele também ele entendeu essa cultura de altar. Então ele começou a levantar ícones para que a gente pudesse levantar altares, mas que não fossem altares para Deus, que fossem altares para nós mesmos, ou para Ele, não sei. E há muitas áreas da nossa vida que há altares e que a gente não sabe. Que a gente está dedicando tempo, oferecendo uma série de coisas a Deus. Amém? E quando eu estava, hoje eu acordei mais tarde, sabe? E eu fiquei o resto do dia. Acordei hoje 11 horas. Misericórdia. Graças a Deus. Eu não sou de acordar tarde, agora eu gosto de acordar cedo, mas esses dias eu estava muito cansado. Aí eu já acordei tarde, tomei café. Aí já fui logo almoçar? Porque assim, Almoçar de novo. eu almocei mais tarde. Glória a Deus. Café com lasanha hoje? Não foi pão mesmo. Aí eu peguei e fui. Porque assim, a gente que prega, a gente sempre tem uma palavra. Não, você não tem? Sempre a gente tem. Então, a gente sabe fazer, cara. Ó, se tem uma coisa que a religião ensinou a gente a fazer, é fazer culto. Cultivo. Aí a religião ensinou e a gente aprendeu bem.
falar com os salmistas aqui, ó, eles sabem fazer louvor, adoração. Sabe? Tá. A gente sempre tem uma palavra, sempre tem. Só que a gente está aprendendo sobre Naamã, né? Nas ações multiplicadoras aí, né? A gente está aprendendo sobre Naamã. E uma das lepras que eu tenho falado para Deus não deixar, assim, não deixar não, e curar, é a questão do piloto automático, porque às vezes a gente fala assim, eu sei fazer, eu sei pregar. Chega lá, eu abro a palavra e Deus vai falar. Às vezes a gente entra no piloto automático, a gente deixa as coisas acontecerem mesmo. E aí a palavra a gente tem, eu acordei e falei assim, que nada, acho que eu tenho umas 3 palavras aí, chegar lá na hora, eu vou falar, isso aqui, Deus, a hora que eu abri, o Senhor vai me falar. Mas eu acordei e eu vi que não era assim, eu falei, Deus, eu vou buscar o Senhor, porque Ele não é o que o Senhor quer. E eu comecei a buscar Deus, fiquei o dia inteiro, parei, era 15 para as 4. E Deus começou a ministrar umas coisas para mim. E o que eu vou ministrar hoje é a cura para uma coisa que eu vou ministrar mais para frente, um outro dia, que é a duplicidade de coração. O que cura a duplicidade de coração é um homem que levanta altares. Aí eu falei, Deus, o senhor vai começar as coisas no final? Ele disse, eu faço assim. Deus termina tudo e depois começa. Está escrito isso aí lá em Isaías, né? Deus termina tudo, vê o final, aí depois ele começa a fazer. E aí eu buscando Deus, eu comecei a entender algumas coisas e Deus me direcionou a essa questão do altar. Nós vamos falar um pouquinho sobre o altar nessa noite. Né? Então o altar, queridos, ele manifesta os anseios nossos. Comecei a pregar agora. Não. Comecei a falar um tempinho, né? Mas o altar, ele manifesta os nossos anseios. As nossas buscas, elas são manifestas através dos altares. Quando nós levantamos altares, seja para qualquer coisa, ali está expresso a nossa motivação, a nossa intenção, nosso anseio, está expresso ali no altar. Não vou ficar aqui trazendo para você aqui definição, altar veio do latim, altar, e que não sei o que. Isso aí deixa para os teólogos fazer isso aí. Está cheio aí na internet. Mas o altar ele é expresso em 3 aspectos. Número 1, relacionamento de comunhão. 2, compromisso e comprometimento. 3, celebração. O altar se move dentro desses 3 pilares. Não tenho tempo para te explicar esses 3 pilares. Mas vou te falar que ele se move dentro desses três esse tripé é que se move um altar. Relacionamento, e aqui eu vou usar relacionamento com Deus, tá? Relacionamento de comunhão com Deus, compromisso e comprometimento com Deus e sua causa, e um lugar de celebração. Para tudo, querido. Seja por que for. Seja qualquer altar que você levantar, vai ter esses 3, vai estar sobre esses 3 pés. E quando eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, caramba, Deus, mas o Senhor é um Deus que encontra as coisas certas mesmo, né? Não gosta de quebrar galho para ninguém não, porque Ele quer um relacionamento, uma comunhão com Ele. É estreito. Compromisso e comprometimento, se fala de aliança. No altar se estabelece alianças. E um lugar de celebração. E muitas vezes, querido, nós nos relacionamos com tanta coisa. Né? Eu vou falar aqui, queridos, eu vou voltar só em Levítico 6, só no final da pregação. Beleza? Nos 10 minutos no final da pregação, eu volto para Levítico 6. Que aí nós vamos entender a questão do fogo, da lenha, do holocausto e da gordura. Lá no final da pregação, fica tranquilo. Depois a gente vai dar uma passeada aí. Muitas vezes que nós levantamos, nós temos altares na nossa vida levantados e nós nos relacionamos com tanta coisa. Nós temos compromisso e comprometimento com tantas coisas. Nós fazemos celebração com tantas coisas. E nós esquecemos de dedicar todas essas coisas para Deus. Você pode estar tão relacionado com a sua profissão que você já levantou até um altar para ela. Você pode estar tão comprometido com ela que tem um altarzinho para ela. Você pode estar tão comprometido com o seu sucesso que você até faz celebração por ele. Sabe por quê? Porque tem um altar aí.
quero dizer para vocês que Jesus falou que Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. Se você quer levantar um altar para Deus, você primeiro tem que derrubar esse altarzinho seu que você fez para você, particular. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Deus não reparte a glória dele com ninguém. Deus quer você todo para Ele. Amém? Abre sua Bíblia agora em Juízes capítulo 6. Juízes 6, 24. 6, 24. Amém? Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, ele chamou o Senhor é paz. Ainda até o dia de hoje está o altar em Ofra, que pertence aos Abiezer. Naquela mesma noite ele disse ao Senhor: tomai um boi que pertence a teu pai, a saber, segundo boi de 7 anos, e derribam o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cimo deste baluarte, em camadas de pedra. Então ao segundo boi, e o oferecerás em holocausto com lenha no poste ídolo que vieres a cortar. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos e fez como o Senhor lhe dissera. Temendo ele, porém, a casa de seu pai e os homens daquela cidade não o fez de dia, mas de noite. Levantando-se, pois, de madrugada, os homens daquela cidade, eis que estava o altar de Baal derribado, e o poste ídolo que estava junto dele cortado, e o referido segundo boi foi oferecido no altar edificado. E uns aos outros diziam: quem fez isso? Perguntando e inquirindo, disseram: Gideão, filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: leva para fora teu filho, para que morra, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste ídolo que estava junto dele. Aqui conta a história de Gideão, todo mundo conhece a história de Gideão, conhece? O povo de Israel estava sendo saqueado, estava sendo explorado pelas nações, medianitas, amalequitas, todo mundo naquela época tirava uma casquinha do povo de Israel, porque o povo de Israel estava sendo subjugado. E o texto diz, que Israel estava vivendo, queridos, praticamente na miséria, porque eles semeavam e vinham as outras nações e roubavam a semente dele, a semente que eles haviam lançado sobre a terra. Tudo que era lançado sobre a terra, os inimigos vinham e roubavam a semente. E o texto diz que o povo vivia na miséria. E o povo começou a clamar por Deus, pela misericórdia de Deus. O povo clamou pela misericórdia de Deus. E Deus ouviu o clamor do povo e Deus veio em direção ao povo. E Deus vai até o lugar onde estava Gideão. Medrosão. Porque Gideão estava com medo. Até eu estaria. A nação estava sendo saqueada, afrontada, roubada. Eles não tinham armas, não tinham nada, não tinha exército. Estavam enfraquecidos e Gideão estava escondido, malhando trigo no lagar. Todo mundo conhece a história. E Deus aparece ali. E Deus chama Gideão para que fosse um dos libertadores do povo, para que tirasse o povo daquela situação de cativeiro, de miséria, de serem roubados pelo inimigo. E Gideão fala para Deus, fala assim: Deus, mas o Senhor não está vendo o que está acontecendo na nação? A nação está sendo saqueada, a nação está enfraquecida. E além da nação está enfraquecida, a tribo a qual eu pertenço, a tribo de Manassés, está sendo a tribo mais afetada. E da tribo de Manassés, a minha família é a piorzinha, é a mais pobrezinha, é a mais coitadinha. E como se não bastasse, eu sou o caçula. Quem é caçula aqui? O caçula é o último a fazer e o primeiro a apanhar. Já percebeu isso? Não? Você é caçula? Também?
O caçula é o último a fazer e o primeiro a apanhar. É o contrário. Ele está falando, Deus, para mim a coisa é pior ainda, Deus. Primeiro fazer, primeiro faz. O Senhor está me chamando, o Senhor tem certeza do que o Senhor está fazendo, o Senhor tem certeza do que o Senhor está falando, porque Deus chega para ele, né, aparece ali em forma de um anjo e chama ele de varão valoroso. Ele fala, Deus, o Senhor tem certeza do que o Senhor está falando? Sabe que o Senhor não errou, não? Sabe que não é no vizinho? Eu acho que o Senhor bateu no lugar errado, acho que é no lagar do lado ali, ó. Ali deve ter um valente, porque aqui a coisa tá feia. Sou da tribo de Manassés, que está sendo mais afetada por essa crise. A minha família é a mais pobre e eu sou o caçula da minha casa. Então tudo era contrário aí. Aí Deus fala, não, é você mesmo, cara, o negócio. É com você mesmo que eu vou. É com ele. Você é o mais feinho mesmo. Deus tem um negócio com os feinhos, querido. Amém. Graças a Deus. Deus tem um negócio com os feinhos. Até casou. Deus tem um negócio com os feinhos. Esse é o negócio de Deus. Fica tranquilo. Você quer me desarrumadinho? Desprovido de Eu tenho um negócio com você também. Deus tem um Desprovido. negócio, querido. Deus tem um negócio. Você vai ler na Bíblia e você fala, meu Deus, tem um negócio com os mal acabados. Tem. Tem uns que são mais, né, querido? Tem uns que tem que amar mais. E aí ele estava lá, querido. Aí Deus aparece, aquela coisa toda, glória a Deus, e ele entende Deus, ele entende a proposta de Deus, ele abraça a proposta de Deus, e o que ele faz no versículo 24, quem está com a Bíblia aberta aí? Quem está com a Bíblia aberta aí, leia o versículo 24, por favor. Gideão construiu ali um altar em honra ao Senhor e lhe deu este nome, o Senhor é paz. Até o dia de hoje o altar está em alta do abismo. Ó, ele entende, Deus chama ele faz o questionamento natural que qualquer um faria, e por causa da situação, né? E ele entende isso, ele aceita a proposta de Deus e ele levanta um altar. E ele dá um nome para o altar. O Senhor é paz. Está escrito aí na sua Bíblia? Ele faz o altar, queridos. E o versículo seguinte fala que veio uma coluna de fogo e queimou tudo. Está escrito aí, acho que é no 25, está escrito? É isso? Que queimou tudo o altar que ele fez, o sacrifício que ele ofereceu lá. Onde está escrito aí? Procura aí. 20. Bom, não sei, está escrito aí, nos versículos baixos aí fala aqui. 21? Fala aí, senhor. Estendeu o anjo a ponta do cajado que trazia na mão e tocou a carne, e os bocos dados. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e o bolo. E os anjos e o anjo do Senhor desapareceram da sua presença. Queimou tudo. Queimou tudo. O sacrifício que é anterior, na verdade. Queimou tudo. Mas só que eles têm um problema aí. Ele fez o altar do jeito dele. Sabia disso? Não basta fazer altar. Fala para quem está do seu lado. Não basta fazer altar. Tem que fazer do jeito certo. Senão Deus queima tudo. Ele fez o altar, ele fez direitinho, levantou o altar, colocou o cabrito lá, fez de jeitinho, tá, colocou o cereal, que não sei o quê. O texto fala que o anjo tocou a ponta do cajado e queimou tudo. Há um outro texto na Bíblia, quando Abraão recebe a visita de 2 anjos, e, se eu não me engano, na ocasião que ele intercede em favor da família de Ló, Abraão recebe a visita de 2 anjos, e naquela conversa, ao final da conversa, Abraão fala para eles assim, ó, não vai embora antes que eu ofereça o holocausto. E Abraão faz o altar, oferece o holocausto, e o texto diz que os anjos comeram a oferta de Abraão. Já aqui, a prova foi que queimou tudo. O anjo não tocou em nada, queimou tudo. E algo muito interessante é que o Gideão ficou todo animadinho, né? Aleluia, deu um nome para o altar. Falou, isso aqui é o altar do Senhor. O Senhor é paz. Talvez pensando que Deus fosse aprovar ele, falar assim, aleluia, servo bom e fiel, isso mesmo, o Senhor é paz. Mas Deus não falou nada. Deus
Deus não falou nada. Queimou tudo e Deus já não falou nada. Porque daí Deus vai ensinar a Gideão um modelo correto de se fazer um altar. Não basta fazer altar do jeito que a gente quer, queridos. A gente levanta altares do jeito que a gente quer, da forma que a gente quer, aonde a gente quer, com aquilo que a gente tem. Tem um texto, eu acho que é Jeremias, que fala assim: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. A gente atrelou esse versículo, eu não lembro onde que está, essa aí Jeremias. A gente atrelou esse versículo àqueles que exercem uma função ministerial dentro da casa de Deus. Mas ele está falando: maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente, em todo aspecto, inclusive na esfera de altar. A gente levanta altares para Deus de qualquer forma, de qualquer jeito. A gente vem aqui e adora. De qualquer jeito. A gente estava aqui adorando, que não sei o quê, mas muitas vezes tem um altarzinho aí, ó. Aí Deus vai ensinar para Gideão o modelo correto. E Gideão faz aquele altar e coloca nome para o altar. Bonitinho o altar de Gideão. Era bonitinho o altar dele, mas não era do modelo certo. Aí Deus não fala nada. Deus vai ensinar para ele como é que tem que se fazer um altar. Você quer aprender como é que faz um altar, querido? Sim. Sim ou não? Sim. Tem certeza? Mas só o pessoal do fundão, hein? O pregado não vem pra cá, porque o outro lugar tá melhor pro lado de cá. Tem mais pentecostal aqui, deixa eu ver. Ó, os que eu não conheço pentecostal aqui dentro tem a Kelly, a Tia Jerusa, os outros eu não conheço muito bem. A Macaldinha lá. A Macaldinha, é verdade. Olha. Amém, queridos? Vamos ficar com sua Bíblia aberta aí, Juízes capítulo 6. Se você quer construir um altar debaixo do modelo correto, primeiro, destrua os outros altares. Vai explicar no versículo 25. Quem estiver com a Bíblia aberta aí, Deus amigo, por favor. Naquela mesma noite, o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal que pertence a seu pai. Ó, para aí, olha aí. Despedaça o altar de Baal. Acho que eu achei muito interessante aqui, ó. O texto fala assim, ó. Termina o versículo 24 com o altarzinho bonitinho que Gideão fez, não é verdade? Tá, de repente, esperando a aprovação de Deus. Deus não falou nada para ele do altar. O versículo 25 fala: naquela mesma noite, Deus fala para Gideão: ó, pega um cabrito, pega um novilho, não sei o que, e derruba o altar do seu pai. Derruba o altar de Baal, que é do seu pai. Querido, se você quer construir um altar para Deus, primeiro, destrua o altarzinho que tem aí na sua vida. Todos nós temos altares. Isso revela que Deus quer exclusividade de relacionamento, comprometimento e celebração. Deus quer exclusividade disso aí. Deus quer exclusividade de relação. Deus quer que a gente tenha uma relação exclusiva com Ele. Vamos destruir os outros altares da nossa vida. Muitas vezes a gente vem aqui, levanta as nossas mãos, adoramos a Deus, aleluia, glória a Deus, mas há outro altar levantado nas nossas vidas. Conhece a história de Salomão? Naquele versículo lá de Salomão, acho que é 1 Reis, capítulo 3, quando o Senhor aparece a Salomão e fala assim: Salomão, pede o que você quer que eu vou te dar. E Salomão pede sabedoria, mas você sabe o contexto daquela história ali, onde Salomão estava? O texto fala que Salomão amava o Senhor, mas Salomão ainda queimava incenso a outros deuses. E Salomão tinha ido sacrificar no monte de Gibeão. Salomão tinha ido queimar incenso e sacrificar outros deuses no monte. E quando Salomão está indo naquela caminhada, naquele monte, o Senhor aparece a Salomão. Muitas vezes nós somos assim, queridos. Nós amamos a Deus, nós fazemos a obra de Deus, nós queremos levantar altar para Deus, mas há altares de outros deuses na nossa vida. E quando há altares de outros deuses na nossa vida, o fogo não pode se manifestar, a lenha não pode queimar, qualquer outro, não há holocausto colocado de forma correta no altar, e a gordura também não pode ser queimada. Porque nós levantamos o altar para que essas 4 coisas funcionem sobre o altar: o
O fogo, a lenha, o holocausto e a gordura, que nós vamos ver no final da pregação. Sabe que nós precisamos estreitar a nossa relação com Deus esses dias. Não sei se foi o Vitor, se foi a Thelma que falou um tempo atrás aqui, que nós precisamos aumentar o nível da presença de Deus no nosso meio. Nós precisamos aumentar a intensidade da presença de Deus, e só aumenta a intensidade da presença de Deus quando nós estreitamos o nosso relacionamento com Ele. Nós precisamos nos comprometer mais com a causa de Deus, nós nos comprometemos com tanta coisa, querido. Posso falar aqui que nós vamos fazer um churrasco, meu? A gente tem que se comprometer com as coisas de Deus, querido. A gente é tão comprometido com tanta coisa. Sabe, aí quando a gente, eu coloquei lá, coloquei na definição lá, comprometimento com Deus e com a sua causa. Há coisas que eu fico doido. Você chega atrasado na fábrica, para trabalhar? Mas não Mas vai no bolso, não vai? Se você passar os 10 minutinhos que permite lá, dá uma doidinha no bolso, não dá? Querido, se a gente lá na fábrica, a gente tem uma tolerância de 10 minutos. Estraga a pregação. Pergunta pra mim, Adriano. Chega atrasado? Não. Vou falar. Tira ele. Ô, Blau, você chega atrasado no seu serviço? Não chega. Funcionários é chato. Chega adiantado. Chega adiantado. Tá tranquilo, Vaca. Fazer a frase da aplicação. Agora pergunta pro Pete. Não me faça a mesma pergunta. Nem vou botar aqui, senão eu vou passar de 8 horas. Depois se eu for me entregar pro Danilo, ele vai pegar no pé. A gente às vezes é tão comprometido com tanta coisa, querido, que vai favorecer a gente. E quando chega na hora das coisas de Deus, a gente não tá nem aí, meu. A gente faz de qualquer jeito. Se dá pra ir, a gente vai. Se dá pra chegar no horário, a gente chega. Se dá pra fazer, a gente faz. Quando é pra gente, com satisfação, o que vai dando no nosso bolso, a gente faz. A gente faz com afinco, a gente faz com determinação, a gente faz com criatividade, a gente empenha tempo, empenha dinheiro, empenha esforço. Mas quando chega pra Deus, hoje não vai dar não. Sabe, Pedro, eu estou cansado de a gente às vezes chega aqui e fala assim, irmão, olha, já falei para vocês, aqui a gente não, aqui a gente é mais, a gente fala mesmo do que está acontecendo. Mas às vezes você chega em lugar e fala, irmãos, hoje a igreja está vazia porque horário de verão, os irmãos perderam o horário de verão. Irmãos, a igreja está vazia porque é férias e os irmãos foram passear. Está vazia porque, sei lá, dia de eleição e os irmãos foram votar e não tem direito de mudar. Não é nada disso, querido. É porque tem 2 altares aí, ó. É porque tem altar levantado aí, ó. É porque não é um comprometimento. Como é que foi a frase que foi colocada nessa multiplicadora? Não é comprometimento total, compromisso. É compromisso. É que não há compromisso total com a causa de Deus. É que a gente está comprometido mais ou menos com a causa de Deus. A gente está comprometido mais ou menos com as coisas de Deus. A gente está muito mais comprometido com a nossa vida. A gente está muito mais comprometido de alimentar o nosso altar que a gente fez. A gente está muito mais comprometido de oferecer ao holocausto, de queimar incenso ao altar que é nosso. A gente está muito mais comprometido em relacionar-se com as nossas ideias, com os nossos ideais, com os nossos projetos, do que com os projetos de Deus. A verdade é essa, querido. Sabe, não vem com conversa mole. Não, irmão, é que eu sou fraco. Não, irmão, é que eu sou ferido, é que eu tenho ferida. Querido, se o sangue de Jesus, se o sacrifício do Cordeiro não fosse capaz e não fosse suficiente de curar suas feridas, querido, vai fazer outra coisa. Vai vender geladinho na praia, vai vender água ali na perimetral, vai fazer qualquer outra coisa.
O sacrifício do cordeiro ele é suficiente para curar qualquer ferida. O amor, eu conversava isso com a Cida, acho que na quinta ou na sexta-feira. O sacrifício de Jesus, o amor do Pai, ele é capaz de preencher qualquer lacuna do nosso ser. Aí a gente fica dando desculpa, sabe por quê? Porque ao invés da gente se derramar no altar de Deus, a gente fica se esforçando e depositando a nossa confiança naquele altar que a gente levantou pra gente. Aí a gente faz um altarzinho para Deus e a gente fica esperando a aprovação de Deus. Aí Deus vem e quando Deus vai aprovar o altar através do fogo, tudo é queimado, queridos. Não sobra nada. E a gente fica esperando a aprovação de Deus. Mas Deus vem falar para a gente, se a gente quer levantar um altar para Ele, com as motivações corretas, a gente primeiro precisa destruir o nosso altar. Destruir os altares que nós temos levantado na nossa vida. Sabe que a gente passa, a gente estuda, quando a gente tem uma prova na faculdade, a gente se desgasta estudando a prova. Queima as pestanas, a cabeça dói, porque a gente tem uma prova. Aí quando a gente fala assim, irmão, você precisa se dedicar tempo na leitura da palavra. Irmão, você precisa se dedicar tempo na oração. Ah, mas é muito difícil, porque eu leio a palavra e eu não entendo. Mas aquelas equações que tem lá na faculdade, você entende, não entende? Hã? E pega uns professores que jogam lá e fala assim, vira, aprende, dá seus pulos, vai na internet, vai no livro. Querido, se você se dedicar à sua vida cristã, saiba você que você tem um ajudador chamado Espírito Santo. Que não vai te abandonar nunca. E até que você não tenha entendimento, Ele vai te dar entendimento. Sabe, o problema nosso é que a gente fica levantando nosso altarzinho, a gente se dedica às outras coisas, aí quando chega na hora da gente se comprometer, da gente se envolver com a causa de Deus, a gente começa a dar desculpa. Qual que é a frase que eu falo para vocês? Quem quer, dá um jeito. Quem não quer? Vou falar de novo. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer? A gente tem desculpa, querido. Sabe por quê? Porque tem um altarzinho lá. O verso 25 que você leu fala, despedaça o altar de Baal. Aí depois o 26 começa falando, depois você faz um altar. Isso é a parte final. Isso era a conclusão. Essa é revelada a pregação, então eu devia ter pregado a outra vez. Mas o senhor me errou, não? Não sabendo já como pregar. Nem estava pronta essa. Ela pegou o gabarito. Sempre guarda. 2. Dê o melhor. Estou pregando coisa que você já sabe, porque dê o melhor. Ó, lê aí o 25. Vai então, você que está com a Bíblia aberta, está querendo pregar no lugar, vai. Vou dar uma oportunidade para você. Olha lá o versículo. Verso 25? É. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho. Ó, para aí. Você só mandar um pouquinho. Separa o segundo. Novilho do rebanho de seu pai. Aquele de 7 anos de Aí, idade. parou. Segundo novilho de 7 anos. Quem é o segundo? O primeiro já estava no altar de Baal. Já estava queimando lá. O primeiro. Que é o altar de Baal, querido. Está pecando fogo o tempo todo. Porque o diabo copiou lá de Levítico. Vou arderá continuamente sobre o altar. Não se apagará. Então o primeiro novilho estava queimando lá no altar de Baal. Porque aí você fala assim, não, o primeiro foi o que Gideão ofereceu. Não, Gideão não ofereceu boi, Gideão ofereceu cabrito. Certo? Então o primeiro estava queimando lá. Aí Deus fala para ele assim, ó, pega o segundo novilho do seu pai. Aquele de 7 anos. Era o novilho perfeito. Era o melhor. Era o específico. Porque o povo naquela época, eles tinham a cultura do quê? Os animais que eram separados para o sacrifício, eles recebiam a melhor comida. Eles tinham o melhor pasto, sei lá. Porque podia ser ave também, né? Mas eles ficavam no melhor recinto, eles recebiam a melhor comida.
os melhores aparatos. Eles não tinham carrapato, eles não tinham mancha, eles não tinham doença, eles não tinham nada. Eles eram perfeitos. Porque esses animais, eles eram dedicados a uma situação específica, a uma data festiva, a um casamento. O cara ia casar a filha ou o filho, ele ia lá nesse rebanho que está separado, como oferta para ocasiões específicas, ele ia lá, separava um animal daquele, ofertava aquele animal. A festa era a comida de primeira, aqueles. A celebração da Páscoa, eles iam lá, pegavam um cordeiro daquele pasto, daquela qualidade, o melhor, sem mancha, sem defeito, sem encarrapato, sem nada, e ofereciam ao Senhor, tudo era o melhor. Então Deus fala para ele, agora você pega um novinho, o segundo novinho, que o primeiro já estava aqui não, aquele de 7 anos. Porque Deus tem uma oferta específica nossa. Só Deus sabia que ali naquele meio ali tinha um que tinha 7 anos. Só ele e Gideão. O de 7 anos. Vai lá e pega ele. Gideão foi e pegou. Continua, Thelma. Despedace o altar de Baal que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Aserá que está ao lado do altar. Aí, fica aí. Corte o poste sagrado de Aserá, que é do seu pai. Tinha que ser a melhor madeira. É a melhor madeira. Naquela época eles faziam, quando os sacrifícios da época exigiam fogo, o fogo era feito com eles mantinham o fogo através da lenha, amém? Até hoje, né? Os lugares que precisa de fogo aí tem que ter lenha. Então, eles plantavam um bosque, e uma parte do bosque era com as madeiras mais nobres, boas para queimar, né? Tem madeira que é boa para queimar, não tem, Rodrigo? Lá no Chile, lá não tem, não é pinho? Então, tinha as madeiras específicas na época, boas para pegar fogo, para queimar. No meio do bosque tinha uma área reservada no bosque, onde haviam as madeiras nobres que eram dedicadas ao serviço sagrado. Então tem que ser a melhor madeira. Tem que ser o melhor novilho. Tem que ser a melhor madeira. Continua, então. Depois façam um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo dessa elevação. Ofereçam o segundo novilho em Aí, holocausto. parou aí. Tem que ser no topo dessa elevação. Tem que ser no melhor lugar. Para Deus tudo tem que ser o melhor, filho. Então Deus fala assim, olha, você pega o segundo novilho, porque o primeiro estava onde? No altar de? Pega o segundo novilho, de 7 anos. Ou seja, o melhor novilho. Depois você vai lá, destrói o poste hídrico que está ao lado do altar. Significa o quê? Que é a melhor madeira. Terceiro, você sobe nesse monte, no lugar mais alto do monte, construa o altar e ofereça aí. Melhor novilho, melhor madeira, melhor lugar. Isso significa dedicação total ao Senhor. É dedicação total às casas de Deus. Dedicação total ao Senhor. Deus está falando o seguinte: a mesma dedicação que você tem no altar que você faz para você. Tem que ter para mim. É isso que Deus está falando. Ele falou, cara, você se dedicou tanto para fazer esse altar, meu. A gente se dedica para tanta coisa que quando chega para Deus a gente quer dar mais, a gente quer fazer, né? E é de igreja mais antiga aqui, lembra? Às vezes o pessoal cantar assim na igreja, aí falava assim, os irmãos ficam em espírito de oração, quer dizer, o irmão ou a irmã ia desafinar tudo, mas é para honra e glória do Senhor Jesus. Que conversa que é essa? Quem já viu isso aí? Mas, seu irmão, os irmãos ficam em espírito de oração, que é para a honra e glória do Senhor Jesus. E daí pode fazer de qualquer jeito, não precisa ensaiar, desafina tudo, bota o playback lá, toca a música errada. Conversa que é isso, queridos? Não, tá errado. Tudo bem, quer dizer, eu entendo, a motivação da irmã lá, do irmão, sei lá de quem fosse, a motivação era outra, não sei o quê. Tudo bem, eu entendo. Também não sou nenhum tirano aqui, não. Mas que a gente tem que oferecer o melhor.
Carlos da vida. Aí ele falou assim, vou cantar aqui de qualquer jeito aqui, que é para vocês mesmo, aí se eu desafinar, tudo bem. Não, o cara ensaia, cobra caro, mas ensaia. Né? Os cantor aí, sertanejo da vida aí, os cantor de pagode, os cantor de rock da vida aí, os caras ensaiam, oferecem o melhor que eles têm. Beleza, eu não estou aqui defendendo o estrelato gospel, amém? Não estou aqui defendendo o estrelato, não, que agora nós vamos fazer um show. Não estou defendendo isso, estou falando que a gente tem que oferecer o melhor. O melhor é aquilo que a gente dedica tempo, esforço, habilidade. Tem um monte de gente que tem habilidade aqui dentro, não vou falar nome, mas você sabe quem é. Inclusive você que está pensando no meu irmão. Fala, Deus. Sabe, a gente tem habilidade, cara. A gente tem um monte de habilidade, mas sabe o que a gente faz com a nossa habilidade? Levanta o altar pra gente. A gente canta pra gente mesmo. A gente desenha pra gente mesmo. A gente toca pra gente mesmo. A gente prega pra gente mesmo. E a gente fala no espelho e fala assim, altar nosso, querido. A gente faz o melhor quando chega pra Deus. Se der tempo, a gente faz. Se a gente estiver animado, a gente faz. E a gente vai levando a nossa vida assim, a gente vai levando a nossa vida assim, e a gente vai buscando a aprovação de Deus, e a gente não vai achando a aprovação de Deus. Aí sabe o que vai gerando na gente? O mesmo sentimento que houve em Caim. Porque Caim fez do jeito dele. Aí gerou indignação dele, ele falou assim, Deus tem filhos preferidos, porque Deus aceitou a oferta de Abel, e Deus não aceitou a minha oferta, porque ele fez a oferta do jeito dele. Destrua os altares, meu melhor. Dedique-se, queridos, dedique-se à causa de Deus, à causa do Senhor. Quando a gente fala dedicar-se à causa do Senhor, não estamos falando de trabalhos aqui, da igreja, não tem nada aqui. Estamos falando de se dedicar buscando a vontade de Deus. A gente já falou para vocês, a gente acredita numa igreja que funciona fora dessas quatro paredes. Igreja que funciona aqui dentro, aqui é fácil, cara. Funcionar aqui dentro é fácil. E a gente passa perrengue ainda para funcionar aqui dentro, mas funcionar aqui dentro é fácil. Mas entender a palavra de Deus lá fora, sabe? Buscar entendimento e levantar altares para o Senhor dentro de uma causa que é lá fora, para que as pessoas vejam, porque ele fala assim, olha, você vai pegar tudo isso e você vai levantar um altar no alto, você vai subir esse monte e na parte mais alta desse monte você vai levantar um altar. Eu estava falando assim, olha, você tem que levantar um altar de forma que todo mundo veja. Veja o quê? Veja o seu relacionamento comigo, veja o seu comprometimento comigo e com a minha causa, e veja uma celebração em meu nome. É isso que Deus estava falando para ele. Deus estava falando assim, você tem que se dedicar no seu relacionamento comigo, no seu comprometimento comigo e na celebração do meu nome. Até que ponto nós estamos dispostos a isso? 3. Disposição em agradar a Deus. Versículo 29 e 30. Quem está com a cadeira aberta ali para a gente fazer. Uns aos outros diziam, quem fez isto? E perguntando inquirindo, disseram, Gideão, filho de Joás, fez essa coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, leva para fora o teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal e cortou o poste que estava junto dele. Beleza. Queridos, disposição em agradar a Deus. Já falei, né? O cara foi lá, já falei pra vocês, ele era um caçula, a situação dele não era fácil na casa dele. Aí ele vai lá e derruba um altar que não era dele. Quem quer o altar? O pai dele. Ele vai lá e quebra um postinho que não era dele. Quem quebra? O pai dele.
Só que aí, queridos, os homens da cidade se indignaram contra ele. Sabe, ninguém se importou que Gideão tinha recebido uma visita de Deus. Ninguém estava nem aí. Ninguém se importou que Gideão estava recebendo uma instrução de como levantar um altar dentro do modelo celestial. Ninguém estava nem aí. Mas quando ele tocou no altar do pai dele, todos se indignaram. Falaram, leva ele para fora da cidade porque ele vai morrer. Sabe por quê, querido? Porque muitas vezes, quando nós vamos levantar um altar para Deus, na nossa vida, de acordo com o modelo celestial, nós vamos dar a verdade de Deus. Muitas vezes, quando você se dedica a empenhar-se naquilo que Deus está pedindo para você, muitas vezes as pessoas vão ficar indignadas, vão ficar revoltadas, vão apontar o dedo para você, vão falar que você está errado, mas quero dizer para você, a gente tem que agradar a Deus, não tem que agradar a Deus. A nossa dedicação tem que ser para Ele, não tem que ser por nós. Nós temos que buscar a aprovação dEle, nós temos que buscar a aprovação de nós. O problema da igreja nesses dias, sabe o que é? Que a igreja quer buscar a aprovação dos homens. O que a sociedade vai pensar? O que fulano de tal vai pensar? O que esse vai pensar? O que aquele vai pensar? Ali não cantava aí? Como é que é a música? Não importa o que vão pensar de mim, eu quero a Deus. Nem aí, eu quero a Deus. Não quero nada, como é que não importa o que vão pensar de mim, não é isso. Eu quero Deus. Não quero nada. A primeira burdoada que o cara leva, ele já desiste. Ele já abre mão das condições. Ele já abre mão, velho. Sabe? A gente precisa aprender a convicção. A gente sempre fala aqui nessa casa, Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, e ele foi para um lugar que ele não sabia onde era, única e exclusivamente movido pela convicção de uma voz. Era a voz de Deus que ecoava no interior de Abraão, e essa voz conduziu Abraão até o centro da vontade de Deus. A gente vai lá, mas Abraão pecou no meio do caminho com uma série de coisas, tudo bem, querido, mas aquilo não minou as convicções de Abraão no meio do caminho. Mas às vezes a gente anda no meio na nossa vida diária, na nossa vida com Deus, a gente anda buscando a aprovação humana, a gente anda buscando agradar a homens e a gente esquece de levantar um altar de sacrifícios para Deus, a gente esquece de dedicar a nossa vida para Deus. Por quê? Porque nós estamos olhando a nossa volta e esperando a aprovação dos homens, esperando tapinha nas costas dos homens, esperando elogio daqui, elogio dali. E de vez em quando eles até vêm. Nós precisamos da aprovação dos céus. Jesus caminhava aqui, ninguém aprovou ele. Ninguém aprovava ele. Só sabia criticar. Se ele comia, falava que ele era comilão. Se ele não comia, falava que ele estava possuído por demônios. Mas um dia ele estava lá no Rio Jordão, cumprindo a vontade de Deus. Ele chegou lá, quebrou todos os protocolos, entrou, João Batista falou assim, cara, mas o que você veio fazer aqui, velho? O que você veio fazer aqui? Jesus olhou para ele e falou assim, cara, não importa que eu cumpra as escrituras, meu. Você tem que me batizar. Jesus estava se submetendo, talvez para muitas pessoas aquilo era reprovado. Assim, que é isso? O Messias, Jesus Cristo, ser batizado por João Batista, um mero profeta do deserto? Não, mas Jesus se submeteu à aprovação dos céus. Jesus ele era um homem de altares, quer dizer, e quando nós somos homens e mulheres de altar, nós entendemos a vontade de Deus, nós entendemos que no momento exato nós vamos receber a aprovação dos céus, nós não ficamos buscando a aprovação precipitadamente. E Jesus se coloca naquela condição, e Jesus vai até o Jordão, e João Batista batiza Jesus, e no momento em que João Batista batiza Jesus, a Bíblia diz que há uma voz do céu que diz, esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Naquele momento Jesus estava recebendo a aprovação dos céus. Naquele momento o altar que Jesus havia levantado estava sendo feito, havia sido feito com a motivação correta, e Jesus e o Pai havia recebido aquela expressão de adoração.
Até quando a gente vai ficar com medo de receber a reprovação dos homens? A gente tem medo dele. Sabe, a disposição de agradar a Deus, às vezes pode gerar um sentimento de insatisfação nas pessoas, de revolta nas pessoas, as pessoas ficarem revoltadas com a gente. Às vezes a gente está só buscando a vontade de Deus. E as pessoas falam, você é crente cafona, você é fanático, você é aquilo. Não, cara, eu só estou buscando a vontade de Deus. Às vezes a gente quer fazer a coisa certa e as pessoas ficam esticando o dedo pra gente e falam assim, ah, você é radical. Não, cara, eu não sou radical, estou buscando a vontade de Deus. Talvez você na sua vida, quantas vezes você quis fazer a coisa certa, mas as pessoas ficaram apontando o dedo para você e falaram assim, não, você é radical, não, você é isso, não, você é aquilo. E muitas vezes a gente retrocede no nosso posicionamento porque a gente fica ouvindo as vozes, mas a gente não pode. Nosso posicionamento tem que ser, não, cara, eu estou buscando a vontade de Deus. Eu estou fazendo a vontade de Deus. E se fazer a vontade de Deus, e se por fazer a vontade de Deus, eu vou receber a reprovação de sua parte, então, sinto muito. É o caso de José, que a gente já cansou de ouvir. José lá na casa de Potifar, ele e a mulher de Potifar, ele podia se deitar com a mulher de Potifar, ninguém ia ficar sabendo. Mas a resposta dele é, como eu vou me apresentar diante do meu Deus? Como eu vou me apresentar diante do meu Deus? Se eu me deitar com vocês? O texto não diz que ele não queria deitar-se com ela? Não fala, de repente ele até quis. Eu acho que ele até queria, porque ele saiu correndo. Cada era homem, queridos. Ele não se preocupou com o que Potifar ia falar dele. Ele não se preocupou nem o que ele ia pensar dele mesmo. O que as pessoas iam falar da reputação dele. Não, ele se preocupou. Como que eu vou me apresentar diante do meu Deus? Ele buscava a aprovação dos céus. Agora a gente vai falar para ele de vocês. Estou terminando a pregação. Por que a gente entende isso, querido? A gente entende como que se deve levantar um altar, o modelo exato. Onde que o altar se mostra no relacionamento, onde que o altar se sustenta no relacionamento, no comprometimento, na celebração, que o altar é feito com aquilo que, para que eu faça um altar para Deus, eu preciso destruir os outros altares, eu preciso dar o melhor, eu preciso agradar a Deus. Eu faço tudo isso. Quando eu entendo esse princípio do altar, quando eu edifico essa plataforma, que o altar é uma plataforma edificada, quando eu edifico essa plataforma, aí é desenvolvimento de fogo, de lenha, de holocausto, de bois. O fogo, todo mundo sabe o que é, cara. Todo mundo sabe o que é fogo. O fogo é o Espírito Santo. É a liberdade do Espírito Santo de atuar na nossa vida. Quando a plataforma chamada altar, ela é edificada debaixo do modelo correto, o Espírito Santo, ele tem liberdade para atuar na nossa vida. Para queimar as áreas da nossa vida, para queimar os altares da nossa vida, que não são altares dedicados ao Senhor. Quando essa plataforma chamada altar, ela é edificada debaixo da motivação correta, nós somos guiados pelo Espírito Santo a toda a verdade, a todo entendimento. Sabe que nós precisamos estreitar nossa relação com o Espírito Santo. Sabe, o Espírito Santo é uma pessoa tão maravilhosa, cara. A gente precisa conhecer melhor o Espírito Santo. É verdade. A gente precisa andar mais com o Espírito Santo. Às vezes o Espírito Santo fica lá dentro de nós, quietinho. Mas a Bíblia fala que é aquelas coisas que a gente não sabe orar. Aquelas coisas que a gente não sabe orar.
Espírito vai lá e intercede por nós. O texto fala que ele até gera. Olha, sabe, mas quando essa plataforma é estabelecida na nossa vida, o Espírito começa a se mover nas áreas da nossa vida, começa a mostrar e a identificar para nós os altares que precisam ser derrubados, a liberdade do Espírito atuar na nossa vida. Não existe um versículo, acho que é em Coríntios, que fala assim, que onde o Espírito Santo está, aí há o quê? Verdade. Verdade, as cadeias são quebradas, querida, onde há essa plataforma chamada altar, as cadeias são quebradas, a liberdade flui. Tem até a música aí, que o Juliano Som canta aí, onde o Espírito de Deus está, a liberdade. A gente canta aqui também, acho que não estava. O fogo ele permanece constantemente aceso no altar. Segundo, lenha. O que é a lenha? A lenha é combustível. O Rodrigo disse aqui. A lenha representa a palavra de Deus. É aquilo que mantém o fogo aceso. É aquilo que alimenta a relação. Só que a lenha, que sem o fogo, perde sua característica. A lenha no altar, a função dela é o quê? Queimar. A lenha no altar, qual é a função dela? É manter o fogo aceso. Ou seja, a palavra sem o Espírito Santo é só conceito. É só informação. Sabe por que nós que somos pregadores, a gente não pode nunca perder o fogo do Espírito Santo e a lenha da palavra de Deus. A gente não pode perder. A gente não pode perder a junção dessas duas coisas. Porque senão a gente vai chegar aqui só com a lenha e eu vou começar a falar para vocês aqui. Porque, irmãos, o que altar no grego koiné, não no grego comum, significa tal coisa. Porque esse fogo aqui representa não sei o que. Aquela mensagem comprida, sem profundidade, que não transforma, que dá uma canseira. E aí você se incha de informação. Sabe o que acontece? As palavras que nós recebemos aqui nessa casa, elas são carregadas de revelação, são carregadas da presença de Deus, mas muitas vezes elas chegam até nós e muitas vezes elas não produzem o efeito necessário. Sabe por quê? Quantos podem responder para mim? Ninguém sabe. Porque nós não temos relação com o Espírito Santo. Aí chega na nossa vida além e só vira informação. Só é informação. A gente chega aqui e fala, não, porque o Vitor, quando o Vitor pregou, não, porque o Rodrigo, quando o Rodrigo pregou, eu aprendi isso e aquilo. Aprendeu, mas e aí? Não entendeu? Não. Só informação. Porque a única pessoa que é capaz de nos ajudar a manifestar aquilo que nós recebemos de Deus é o Espírito Santo. Não é a sua capacidade humana, não é a sua capacidade de entender, não é a sua capacidade de interpretar, não é Ele. Amém. É Ele que nos guia, a verdade. Foi Jesus que disse. Quando Ele vier, Jesus disse, quando Ele vier, Ele nos guiará a toda verdade. Significa o quê? Que fora dele, todo caminho é mentiroso. Foi Jesus que disse que se quiser brigar, briga lá com o evangelho. Não, rasga a página da sua vida lá, apaga o celular, não sei lá, faz alguma coisa. Mas está escrito. Terceiro. Fala terceiro holocausto. Terceiro holocausto. O holocausto representa a nossa vida, mas não representa só a nossa vida. No altar não. No altar o holocausto representa a nossa vida envolvida com o Espírito e com a palavra. Percebe que vinha o fogo, a lenha, e no meio daquilo vinha o que? O holocausto. No meio daquele sanduíche de fogo e lenha estava o holocausto envolvido ali. Significa o quê? Que nós temos que estar envolvidos, imersos no Espírito e na palavra. Só que é um detalhe aqui nesse holocausto. O holocausto, ele era colocado em ordem. Para que a nossa vida queime no altar de Deus, querido. Nós precisamos colocar a nossa vida em ordem. Fala para você mesmo, fala assim, ó, ponte para você mesmo. Fala assim, eu preciso colocar minha vida em ordem. Para que eu
possa queimar no altar de Deus. Sabe por quê? Porque às vezes a gente quer cantar a música lá do Aleph, lá, né? Do Aleph Mendes, eu tenho uma vida para queimar. Conhece a música, conhece? Não? Tem a música assim? Ele canta, tem, não tem, Leandro? Só tem uma vida para queimar. É, só tem uma vida para queimar, né? Só tem uma vida para queimar. E eu vou deixar ela queimar por ti. Sei lá, mas um negócio assim. É, mas aí, se ele não tiver em ordem, vai queimar o quê? Vai torrar tudo, querido. Vai torrar tudo, igual o altar de Gideão. Veio fogo para provar e queimou tudo, torrou, não sobrou nada. A função do altar, a função do holocausto, ela produzia um aroma no qual Deus pudesse exalar aquele aroma e se agradar daquele aroma. Então, mas a gente fica põe a nossa vida lá toda desordenada, nós estamos com a nossa vida toda torta, a gente quer se entregar no altar de Deus, aí o fogo de Deus vem, prova as nossas obras, todas são reprovadas. Todas são queimadas, torra tudo, não sobra nada. Temos que estar, querido, com a nossa vida em ordem. Acho que tem lá. O holocausto está colocado em ordem. Último, a gordura. Tem muitos que querem se livrar da gordura aí, né? Oh, Eu é Pedro. não. Ó, a gordura. Ó, a Karina pode me ajudar aqui, ó. Gordura é uma reserva de energia, não é, Karina? Você estudou nutrição, né? Tá, gordura é uma reserva de energia. Tem bastante. Aí, isso aqui eu procurei no dicionário, sabia não, bateu. Foi nem a revelação dele, Espírito também, não. Foi lá. Representa, a gordura representa o nosso vigor, a nossa vitalidade, é uma reserva de energia. Então por que as pessoas ficam obesas? Porque a gordura é uma reserva de energia, não é? Então a energia precisa de o quê? Ser liberada. Os caras quando vai para a academia não falam, oh, vou queimar um pouco de gordura, não sei, né? Vai correr, andar de bicicleta, não usa esse termo, queimar gordura. Mas esse termo não foi os caras que inventou, foi Deus. Porque a gordura precisava ser queimada. Está escrito no texto. Aí, ó, tá? Os Levíticos 26, a gordura tinha que ser queimada. Querido, quando você está no altar de Deus, pode ter certeza que você vai ter vigor e vitalidade. Se você é igual aqueles crentes, né? Que a gente fala aí, galinha dando bola. Estou fraco, você não está no altar de Deus. Porque no altar de Deus tem vigor e vitalidade. Aleluia. Você entendendo aqui, amém mesmo? Amém. Só tem que ser queimado isso aí. Vai diminuir o amém, por quê? Tem que queimar essa gordura, querido. Porque senão a gente fica obeso. A gente não, vocês ficam obesos. Senão as pessoas ficam obesas. Porque a obesidade não é isso, não é? É um acúmulo de energia que não é queimada. Aí a pessoa fica obesa. Porque não queima gordura. E a obesidade ela traz uma série de complicações à saúde. Traz problemas cardiovasculares, traz diabetes, traz hipertensão, tem um monte de coisa que a obesidade gera. Muita fome, Deus. Fome também, né? Camarada, quando é obeso, você fala de uma jujuba, o cara fala, jujuba. E fala, né? Torresminho, né, Pedro? Torresminho. Aí, sabe, a gente fica, porque a obesidade, ela gera morte. A obesidade, ela gera morte. Isso que o Vitão gosta de ler lá do Eli. O Eli estava gordo, obeso, cheio de informação, não queimava gordura. O que aconteceu quando ele recebeu a notícia? Ele não estava preparado, caiu da cadeira, ele estava o quê? Escorado numa estrutura. Muitas vezes nós estamos escorados numa estrutura chamada igreja. E quando a gente não está, quando a gente está apoiado numa estrutura, que a gente não está preparado para receber certas notícias. E quando a gente recebe certas notícias, porque nós estamos obesos, nós não estamos queimando o altar de Deus, nós caímos e morremos. Sabe por que tem muita gente que desvia quando ouve aí que um pastor, sei lá, fracassou? Eles estão apoiados numa estrutura. Obesos. Só se alimentando, sendo consumidores. Aí vão engordando. Esquece de olhar para ele, esquece de se dedicar para ele. Aí quando recebe essa notícia, eles desistem da vida. Por quê? Porque não estão preparados, porque não tem altar levantado.
conversei com um rapaz, né? Que faz seminário. Aí eu falei pra ele, e aí, cara, como é que você tá? Ah, eu tô na missão e tal. Eu falei, é mesmo? Não, eu fiquei 4 anos no seminário assim, agora eu tô na missão assim, vou ficar mais 4 anos lá. Eu falei, então, e aí, depois que você sair, o que você vai fazer? Ah, depois eu pretendo, se Deus quiser, eu ir para os Estados Unidos, vou fazer um doutorado, assim. Aí eu fiquei pensando, assim, meu, quando esse cara tiver uns 85 anos, eu acho que ele vai fazer alguma coisa pra Deus. Eu não falei pra ele não, só pensei. Porque não tem gente que não quer queimar gordura. Tem gente que não quer queimar gordura. Tem gente que não espera para orar aqui e a pessoa não quer queimar a gordura da oração. Eu não sei terminar a pregação. Faz uns quase 20 anos que eu prego e ainda não aprendi a concluir a pregação. Mal eu terminei. Eu só escrevi uma conclusão aqui, ó, vê se serve para você. A ênfase está no altar. Pessoas que gostam de fogo, estudam a palavra, se gastam com a obra do Senhor, mas não colocam sua vida em ordem sobre um altar construído com as motivações certas, engano-se a si mesmo e vivem numa religião vazia sem valor. Deixa Deus sondar a sua vida. Bem. Deixa Ele sondar a sua vida. Será que você está edificando um altar com a motivação certa? Será que o seu nível de dedicação, quer dizer, o seu não, nosso nível de dedicação, está sendo coerente com aquilo que Deus está pedindo para nós nesses dias? Será que o comprometimento que nós estamos tendo com Deus, com a causa dele, com o reino dele, de fato está gerando compromisso total? Compromisso total, não é compromisso total com o nível das artes. Ainda que nós temos que ter também, mas o compromisso maior que nós temos que ter, a ênfase de compromisso total, é compromisso com a causa de Deus. Compromisso de manifestar o reino de Deus. Compromisso de estabelecer a vontade de Deus aqui na terra. Se a gente não entender isso, se a gente não edificar a nossa vida debaixo de bases corretas, nós não edificarmos nossa vida debaixo de modelo celestial, nós vamos viver uma religião vazia